doenças ocupacionais são aquelas de progressão lenta e que estão relacionadas ao exercício profissional. Somente em 2012, mais de 5 mil trabalhadores paulistas precisaram se afastar do trabalho por motivos de saúde. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o diretor da Faculdade de Fisioterapia da PUC Campinas, Ayrton José Martins, e a médica do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Miriam Silvestre. Para a gente começar, então, Miriam, quais são essas doenças ocupacionais? Olha, as doenças ocupacionais são quaisquer doenças que tenham sido causadas diretamente ou que tenham sido agravadas por situações de trabalho. Então, isso significa que nós temos uma gama muito grande. Então, quaisquer sistemas do corpo podem ser afetados pelo trabalho. Aqui na nossa realidade, as mais comuns são as doenças musculoesqueléticas, as conhecidas Ler-Dort, né, as lesões por esforços repetitivos. Os transtornos mentais relacionados ao trabalho são cada vez mais frequentes também. E nós temos as doenças mais clássicas, as dermatoses relacionadas ao trabalho, a perda auditiva induzida por ruído, temos as pneumoconioses, que são doenças que afetam o pulmão, a asma ocupacional. Então, nós temos realmente uma gama muito grande. O câncer relacionado ao trabalho, né? Ayrton, existe um mito que tudo é ler. Eu queria saber, de fato, o que é LER e o que não é LER e se encaixa aí nessas outras doenças que a Miriam falou. Sim, como o próprio nome diz, né, o LER, uma lesão por esforço repetitivo, ele é caracterizado, né, e diagnosticado por um profissional quando a repetição do trabalho é feita, né, de uma forma ininterrupta, né, causando uma tendinite, uma bursite ou uma série de alterações do sistema musculoesquelético. É que há um tempo atrás popularizou-se o termo, né? Então qualquer problema era já classificado como LER. Mas o importante é enfatizar que é necessário que seja feito um diagnóstico mesmo, né? Respeitando seus critérios diagnósticos. Tá, eu vou chamar a reportagem agora do Vinícius Bueno. Ele vai apresentar para a gente, ele vai mostrar o soldador de Eric. Ele passou por alguns problemas aí de saúde e precisou ser afastado do trabalho. Hoje está doendo na coluna, o meu ombro direito, né? Senti fortes dores também agora no ombro esquerdo, né? Quando eu comecei a sair de lá eu senti, não fiz a ressonância. E no meu cotovelo direito, o joelho direito. As dores no corpo são resultado de anos de um trabalho pesado. Desde que o maranhense Eric Diniz veio para Campinas, ele passou a trabalhar como soldador em uma empresa da cidade. No ano de 2012, praticamente, eu comecei a sentir dores fortes na minha coluna e eu vi que não era normal. Eric conta que entre as obrigações, a maior responsabilidade era produzir vagões de trem. Eu tinha que montar a chapa pesada, pegar essa chapa, montar, soldar, pontear, bater marreta. E isso comprometeu o meu estado de saúde. Para controlar as dores, nos primeiros meses, Eric passou a usar medicamentos em excesso, mais um motivo de constrangimento, já que entre os colegas ele passou a ser motivo de chacota. As pessoas me zombavam na empresa, dizendo que eu era uma farmácia e se alguém quisesse remédio é só recorrer a mim que eu tinha remédio. Desde que teve o afastamento confirmado, o soldador passou a frequentar o Sereste, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, onde recebe atendimento médico e orientações psicológicas. Além do acompanhamento individual dos pacientes, o Sereste também faz um trabalho preventivo de fiscalização nas empresas e nos setores onde são registrados altos índices de doenças e até mesmo mortes no trabalho. Até mais. Tchau. Ayrton, existe uma categoria profissional que sofre mais com essas doenças do trabalho? Antigamente tinham muitos os bancários, né, que a questão da digitação foi muito conhecida, né, na questão da digitação. Porém, hoje, com a mudança dos sistemas de trabalho, isso diminuiu. Mas a gente encontra todo trabalhador que trabalha muito com o corpo, né, assim, a gente recebe lá bem distribuído, assim, acho que não há assim, um enfoque muito grande mais uma profissão, mas todas elas podem estar mais ligado à forma do trabalho, adotado naquela empresa ou naquele setor. E existe algum tipo de doença mais comum que vocês recebem desse trabalhador lá no Sereste? No Sereste, o que nós mais temos recebido neste momento são as lesões por esforços repetitivos e os transtornos mentais, né? Em terceiro lugar, as perdas auditivas e as dermatoses.
Dentre as LER, as categorias, como o professor Ayrton disse, as categorias mais afetadas são essas que estão submetidas a uma organização do trabalho, onde há exigência de repetitividade em ritmo rápido, acelerado, uma falta de tempo para se ter pausas adequadas, e isso a gente vê que está cada vez, isso é o trabalho de todo mundo hoje em dia, né? Então, desde pessoas que trabalham em serviços de limpeza e conservação, até os metalúrgicos, os bancários, pessoas que trabalham dentro de universidades, nos serviços públicos de saúde, quer dizer, nós vemos uma disseminação relacionada a isso que ele coloca, a forma como se organiza o trabalho, o jeito de trabalhar é que tem causado essa epidemia de doenças aí musculoesqueléticas, né? Então, estas estão bastante relacionadas também com os transtornos mentais. O fato da gente ter um aumento de LER e de transtorno mental nos últimos tempos, a explicação que a gente tem é a mesma, é a forma de organizar o trabalho. Então, este mesmo trabalho que exige repetitividade, ritmo, que tem essa característica de ser altamente competitivo dentro dos ambientes de trabalho e também fora, né? A gente tem que competir com a China, com a Índia, tem o BRICS, tem a globalização. Então, essa lógica é uma lógica que faz com que o trabalhador ele esteja cada vez mais absorvido pelo trabalho, né? A gente diz que a subjetividade do trabalhador está sendo sequestrada pelo trabalho. Então, a vida dele é o trabalho. E isso tem tido impacto também na saúde mental deles. E como a gente vê nessa reportagem, além da questão física, ele também tem que lidar com a questão dos colegas, né? Que fazendo as piadas ali, por conta dos vários remédios que ele estava tomando, também é uma dificuldade, né, Ayrton? E além disso, essa competitividade é muito grande, né? Porque se na organização do trabalho é dado pelo empregador um prêmio, uma classificação por maior produção, né? O próprio empregado ele se vê na obrigação de produzir mais, né? Tanto de um lado como do outro. Ele acaba sendo submetido, né, a essa pressão no trabalho, que isso é extremamente prejudicial. De acordo com o Ministério do Trabalho, essas doenças ocupacionais têm sido cada vez mais reconhecidas e identificadas. Mas, de fato, que ponto que o profissional precisa se afastar do trabalho? E isso vem sido respeitado? Como que está essa situação? Esse dado que você fala do Ministério do Trabalho eu não conheço. Na verdade, o que nós temos visto nas estatísticas, quando a gente olha as estatísticas da Previdência Social, por exemplo, nós vemos uma redução dos afastamentos, da concessão de benefício por doença do trabalho. Na nossa avaliação, isso não corresponde à realidade, né? Na nossa avaliação, tem essa redução nas estatísticas não corresponde de fato a uma redução do adoecimento. Isso pela impressão do dia a dia e também a gente tem dados da Organização Internacional do Trabalho, da OMS, que falam sobre a ocultação das doenças, né? Então, só para você ter uma ideia, tem um dado da Organização Mundial de Saúde, acho que é uma publicação de 1999 ou 2000, onde eles falam que na América Latina apenas 1 a 4% das doenças do trabalho como um todo são reconhecidas, aparecem. Então, as nossas estatísticas não mostram que tem. E, além disso, a gente tem visto uma redução, né? Essa redução, essa ocultação, eu tenho chamado, é uma coisa que eu penso que está deliberada aqui no nosso meio, né? Ninguém quer que a doença apareça, ninguém quer, os empresários não querem, nós temos favorecido a agenda econômica, né? Para a agenda econômica, para as pastas econômicas do governo, as políticas econômicas, a doença do trabalho é uma coisa que não é muito boa, né? É um subproduto desse jeito de trabalhar e que acaba tendo um impacto que, se a gente for olhar sobre elas, a interferência que a gente precisaria fazer seria reduzir a competitividade, promover ambientes de trabalho mais humanizados, pensar menos no lucro e mais numa produção que favorecesse, na verdade, assim, o bem-estar da sociedade, né? E o que a gente vê é o contrário, que a gente vê é aquilo que eu estava falando, é uma sobrecarga do trabalhador, cada vez mais o tempo de trabalho é ocupado no máximo. Então, tem uma exploração aí que tem gerado esse adoecimento. Falta favorecer, então, Ayrton, esse bem-estar do trabalhador no ambiente de trabalho? Sem dúvida nenhuma, né? Existe uma área que é a ergonomia, né? Que é a ciência dos projetos que eles objetivam melhorar a qualidade do trabalho, a própria efetividade do trabalho, a saúde do trabalhador, né?
e organizando a forma do trabalho, a linha de produção, para que isso não venha a gerar doenças, não é? Mas aí, como a doutora relata, há o interesse do ganho, né? Sempre dar aumentar a produtividade e não todo mundo está preocupado com a saúde do trabalhador. Né? Mas existe como, né? Existe você mudar a lógica da produção, né? Aí até produzindo maquinários diferentes, né? Formas diferentes de produção, minimizando essas lesões. Então, quando tem um caso de lesão ou de algum problema de doença, é importante que se reflita sobre esse ambiente de trabalho, que haja algum tipo de mudança? Toda doença relacionada ao trabalho está mostrando, ela é um sintoma de um ambiente de trabalho doente, toda. Não existe nenhuma doença do trabalho que não seja uma demonstração de que existe problema no ambiente de trabalho. Tanto para as físicas quanto para as mentais? Todas, todas. Então, se eu tenho um caso de lesão por esforço repetitivo, muito dificilmente eu vou ter um só. Se a gente procurar, mesmo que não esteja aparecendo na estatística, de alguma forma esteja oculto, como o Eric falou, né? Antes dele se afastar, ele tomou um monte de remédio, ele ficou, né, tentando lidar com a situação. Quando a gente tem um que não aguentou mais e se afastou, a gente tem certeza que tem mais pelo menos uma dezena lá que está tomando remédio, que está tentando dar conta, tal. Então, todas as doenças mostram isso, que um ambiente está gerando doença, né? Elas são doenças determinadas por um ambiente, por um jeito de trabalhar. Tá certo. Peço licença para vocês agora. Eu vou chamar a nossa repórter, a Rafaela Ribeiro, lá da nossa redação. Ela traz algumas dúvidas dos telespectadores. Olá, Alessandro. O Juliano Augusto de Campinas, ele quer saber de que forma os órgãos de fiscalização desenvolvem trabalhos para diminuir estes tipos de doença. Já o Carlos Guimarães, que também é de Campinas, quer saber como que ele identifica se o problema de saúde é desenvolvido pelo trabalho ou por outros fatores. E a Luana de Oliveira, de Campinas, quer saber em quanto tempo, em média, começam a aparecer as doenças relacionadas ao trabalho. Bom, então vamos lá. Então, como é feita essa fiscalização? Bom, eu acho que a fiscalização tem que ser feita assim pelos órgãos públicos e a partir do momento que, como a doutora disse, que é detectado que um funcionário apresenta esse problema, né, aí o poder público tem como estar investigando realmente se há alguma coisa errada com essa produção, né? Mas eu acho que a doutora tem mais condições de estar respondendo com maior propriedade, porque ela trabalha bem nessa questão. A fiscalização dos ambientes de trabalho, ela tem algumas instituições que trabalham olhando essa questão do adoecimento, como que a gente pode interferir. As principais são a própria vigilância em saúde, né, dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, a vigilância em saúde tem todo um aparato para poder olhar se um ambiente está tendo riscos à saúde, está gerando risco à saúde da população que está lá dentro, dos trabalhadores, e fazer as interferências, tal, com autuações, com orientação, com trabalho de educação. O Ministério do Trabalho também tem os auditores fiscais, que trabalham especificamente olhando as relações de trabalho e as questões da salubridade, né, de riscos também à saúde. Existe um trabalho concorrente, a gente chama, né? São atribuições que se complementam entre o SUS e o Ministério do Trabalho nesse sentido. E um outro órgão que é bastante atuante é o Ministério Público do Trabalho, né? Que ele vai interferir sempre que houver um interesse difuso e coletivo. Então, se tem uma população adoecida numa determinada empresa ou num ramo, o Ministério Público do Trabalho vai agir, então, fazendo investigação, fazendo interferências, né, fazendo acordo com as empresas e, quando não se é possível chegar em acordo, eles ajuizam, eles movem processos na justiça contra a empresa. Então, são algumas das instituições que atuam. A outra questão, então, Ayrton, é como identificar se essa é uma lesão do trabalho ou do dia a dia, da saúde da pessoa? Bom, aí, né, a ciência já tem elementos para você fazer uma boa anamnese, uma boa consulta, né, conversar bastante com esse funcionário, sabe, tentando decifrar como que é, né, o seu dia a dia. E existem também alguns exames complementares, né? E porque a doença, ela pode ser, a mesma doença pode ser gerada por um esforço repetitivo ou não, né? E aí a gente já tem as ferramentas nessa avaliação para se determinar se é ou não, né, relacionada ao trabalho.
tem algum tempo mínimo ou isso varia muito do trabalho, do profissional? Isso depende muito do trabalho, da pessoa, né? Algumas pessoas são mais resistentes que outras, né? Depende muito da patologia, às vezes, né? Um esforço muito grande feito em um apenas evento já pode causar um grande problema, né? Então, se o indivíduo está levantando um peso de uma forma completamente errada, às vezes 1, 2 vezes que ele fez isso já pode gerar problema. Já outras dependem de um tempo muito maior, né? Que é o repetitivo por semanas e meses, levando a problema. Mas isso é bastante variável. Tá. E quem que o trabalhador deve recorrer? Na própria empresa, se ele está com esse problema, sentindo dores, o que ele deve fazer? Eu acho que a primeira coisa, como o Ayrton disse, é necessário que haja aí um diagnóstico, né? Seja um diagnóstico de LER, né? Nós estamos abordando aqui mais as musculoesqueléticas, mas seja qual for a doença. Então, se eu estou me sentindo mal de alguma forma, eu vou procurar um profissional de saúde. O que é esperado é que o profissional de saúde, o que se deseja, na verdade, é que o profissional de saúde seja capaz de ajudar essa pessoa a identificar qual é a doença que ele tem, qual é a lesão, qual é a disfunção que está acontecendo no corpo dele que está gerando o mal-estar, o sintoma, e qual é a causa, né? O nosso problema atualmente é que muitos dos profissionais de saúde não estão preparados para chegar nessa causa, quando a causa é o trabalho. Chegam em outras causas, mas quando a gente fala assim, será que essa lesão de pele que eu tenho foi causada pelo trabalho ou não? Será que essa dor que eu tenho no meu ombro, no meu punho, esse formigamento, isso está relacionado ao trabalho ou não? Os profissionais têm tido dificuldade de fazer isso, por N motivos, tá? Um deles é a formação dos profissionais de saúde não está valorizando os determinantes sociais. Os profissionais de saúde estão voltados cada vez mais para dentro da célula, da bioquímica e esquecem, né, que o trabalho pode adoecer e nem inclui isso na anamnese, na história, né, aquela conversa que o profissional faz com o trabalhador. Então, ele deve recorrer a um profissional de saúde e deve levar, né, respondendo a sua pergunta, deve levar ao profissional de saúde a impressão dele, né, doutor, eu sinto tal coisa. E, na minha opinião, não sou eu que vou fazer o diagnóstico, tá, mas na minha opinião, isso tem relação com o trabalho por causa disso, disso, disso. Mesmo que o médico ou o enfermeiro ou o fisioterapeuta, seja qual for o profissional, não pergunte, porque não estão perguntando, deveriam, tá? Mas deve recorrer ao profissional, estabelecer o diagnóstico e, como em qualquer doença, qualquer patologia, tem que se fazer, uma vez que se tem um diagnóstico, tem que se fazer um programa de tratamento. Se aquele programa de tratamento exige que a pessoa se afaste do risco, vai ser necessário afastar do trabalho. Né? Então, quando eu digo isso, é a mesma coisa que eu falar, bom, se eu fui num médico, fiz um diagnóstico de diabetes e foi detectado que uma boa parte do meu problema tem a ver com a minha alimentação, eu vou ter que mudar a minha alimentação, né? Então, não adianta nada eu dar o remédio para o diabetes se eu não mudar a alimentação. Nas doenças relacionadas ao trabalho, não adianta nada eu ficar dando remédio anti-inflamatório, passar pomada para a pele, ou seja lá qual for a doença, sem eu mexer no determinante, que é o trabalho. Então, ou eu mudo a função, ou eu altero, né, se for uma substância química lá no trabalho, eu posso conseguir um substituto, ou se eu precisar afastar do trabalho, porque não tem jeito, é uma linha de produção, não tem como eu trabalhar sem ser naquele ritmo, naquela velocidade, eu vou precisar de um tempo de afastamento e ver a recuperação e depois a gente pensar como que essa pessoa retorna ao trabalho. Então, a Miriam falou da formação de profissionais de saúde. Com esse mercado de trabalho cada vez mais competitivo, é importante pensar nessa formação, visando um pouco mais esse lado do trabalhador, principalmente para os profissionais de saúde? Sem dúvida nenhuma, né? Acho que o bom diagnóstico passa por uma boa formação, né? E a gente tem visto mesmo a falta de profissionais no dia a dia, você vê aí nos jornais escritos, televisivos, a falta de médicos, de profissionais, né? E a formação, e nem sempre esses profissionais estão sendo formados com essa capacidade, né, e com esse interesse, né? Às vezes são voltados para áreas que dão mais lucro, mais dinheiro, e relacionados a mesmo essa questão fica um pouco mais difícil, né? Mas, sem dúvida, a universidade, todas as escolas formadoras precisam se atentar a isso. A gente sempre está trabalhando para as políticas do Sistema Único de Saúde, e isso lá na clínica de fisioterapia da PUC, a gente recebe muitos profissionais, né, com esse tipo de problema. E a gente tenta
orientar, né, e mostrar para os alunos que ele precisa perder um tempo, ele precisa, não é tratar de um membro, né, de uma mão, de um ombro, de uma coluna, mas assim, de forma integral, né, vendo esse indivíduo. E um problema físico, né, muscular, ele pode levar realmente a um problema psicológico, emocional, porque ele muitas vezes não consegue trabalhar, ele não consegue se afastar, né? O empregador sempre está cobrando dele, a família, ele tem, né, que dar sustento para sua família, então isso acaba gerando um problema emocional muito, muito grave. Né? Isso também é difícil ser detectado, a gente não pode separar, né, o físico também do emocional. Nessa questão da formação, a Faculdade de Educação Física aqui da PUC Campinas prepara alunos então para essa demanda de ginástica laboral, né, que tem crescido cada vez mais nas empresas. E quem mostra para a gente é a Rafaela Ribeiro. Quando se formou em Educação Física, Maria Fernanda escolheu trabalhar na área de qualidade de vida empresarial. Como não teve uma formação sobre o assunto, procurou cursos para se profissionalizar. Hoje a gente tem uma dificuldade grande em encontrar profissionais com formação básica da ginástica laboral. É uma área que está em crescimento hoje. A gente vê cada vez mais as empresas procurando a qualidade de vida do seu colaborador, justamente para minimizar as lesões causadas por esforço repetitivo de trabalho e assim melhorar a qualidade de vida e diminuir o abstencionismo na empresa. Entendendo este crescimento e a pedido dos próprios alunos, a Faculdade de Educação Física da PUC Campinas incluiu na grade curricular aulas e workshops que ensinam a teoria e a prática da ginástica laboral. O que ocorreu nos últimos anos com esse currículo novo que iniciou em 2011, né, e agora o curso de bacharelado em Educação Física, agora no seu último ano tem essa disciplina, é que a gente avaliou que realmente uma parcela dos nossos alunos estava indo para esse campo e o feedback que eles davam para a gente, olha, era exatamente esse, que olha, a gente está querendo ir para essa área, a gente tem interesse, a gente consegue aplicar os conceitos que a gente teve na faculdade, mas seria muito melhor se a gente tivesse uma disciplina voltada especificamente para isso. Os programas devem ser criativos e buscar sempre proporcionar qualidade de vida. A gente viu aí a preocupação dessa formação de profissionais para trabalhar com ginástica laboral, algumas dicas. As empresas que investem em ginástica laboral, com certeza traz um investimento, faz um investimento em bem-estar também, né? Não só na saúde, na prevenção de doenças do funcionário. Sim, a gente tem visto as empresas que adotam essa ginástica, elas acabam diminuindo em algum percentual o adoecimento de algumas condições. Mas o importante é salientar que antes de que seja feita essa ginástica, que poderia ser mais globalizada, né, seja identificado no grupo dos trabalhadores se algum tem alguma afecção, né, porque daí muitos não conseguiriam fazer e pode até ser agravado. Então a ginástica ela é muito bem-vinda, mas ela tem que ser acompanhada, né, de um profissional nessa empresa para identificar aqueles que podem ou não podem fazer. Né? Eu acho que isso, junto com a ergonomia, se bem aplicados, né, que deveriam todas as empresas, que eu acho que com certeza elas teriam um ganho muito grande até no seu lucro, né, tem um lugar muito importante na prevenção desses acidentes. As empresas têm se preocupado ou poderiam se preocupar mais com essa prevenção? O que nós temos visto é que assim, ninguém vai falar contra a ginástica, né? Todo mundo sabe dos benefícios de se ter uma atividade física, tá? Então, nesse sentido, a ginástica laboral é teoricamente bem-vinda. O que nós escutamos muito frequentemente dos trabalhadores, que nós estranhamos, né? Não, eu não gosto da ginástica laboral, é uma queixa comum. Eles não gostam porque é uma coisa que acaba sendo, eles têm um tempo que é obrigatório, então tem essa questão do fazer parte das obrigações e as obrigações da produção não são reduzidas. Então, quando a empresa investe em ginástica laboral, ela precisa tomar o cuidado de que se a pessoa tinha que produzir 1000 peças em 1 hora e ela gastou 15 minutos para fazer a ginástica laboral, ela precisa reduzir 1/4 da produção. E, na verdade, isso não acontece. Na verdade, o que acontece é, gasta-se o tempo com a ginástica laboral e depois a pessoa tem que tirar o atraso. Então, acaba sendo, às vezes, existe essa contradição dentro da empresa, tá? A prevenção, ela deve olhar para todos os aspectos do adoecimento. Então, o sedentarismo pode ser um aspecto? Com certeza é.
né? Doenças previamente adquiridas, pode ser. Agora, na questão das LER e da doença do trabalho, a questão principal do adoecimento é o trabalho. Não é tanto a falta de se fazer um alongamento. E não é um alongamento de 10 minutos se não for mexida na produção, na competitividade, no ritmo que vai resolver o problema. Então, ele tem que ser olhado dentro de um programa mais amplo, mais complexo. Tá bom, para a gente encerrar, então, a opinião dos dois. Para lutar, para tentar diminuir essas doenças do trabalho, o que é preciso ser feito? Talvez um olhar da empresa com mais carinho para o seu colaborador, é isso, talvez, Ayrton? Eu acho que sim, também, mas também que o poder público tenha formas de estar fiscalizando e até penalizando de alguma forma, né, essas empresas que sabidamente, que comprovadamente são geradoras de muitas doenças ocupacionais. Eu acho que a sociedade precisa deixar de tolerar a existência de doenças ocupacionais. Hoje nós temos uma naturalização, faz parte do trabalho se acidentar, quem está na chuva é para se molhar, tem um senso comum. Então, eu costumo comparar com quando a gente pensa na época da Revolução Industrial na Inglaterra, as pessoas achavam natural que crianças trabalhassem dentro de minas de carvão, a sociedade aceitava isso, trabalhava dentro de mina de carvão e morria com 10 anos de idade, 11, por problemas pulmonares. Na medida em que a sociedade brigou e não queremos isso, não vamos aceitar isso, isso deixou de acontecer e hoje é crime. Tá? Então, quando nós entendermos que para ter essa sociedade boa de consumo, com conforto que a gente tem, a gente pode tê-la sem que as pessoas adoeçam, sem que as pessoas morram, que isso não é natural, elas deixam de acontecer. Aí as empresas vão ser obrigadas a agir de outra forma, o Estado vai se organizar de outra forma, os governos vão fazer a fiscalização de outra forma e a sociedade não vai tolerar a existência e vai se organizar para que não aconteça. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente precisa caminhar. O trabalhador que está nos assistindo, se quiser procurar o Sereste, tiver com algum problema, o que ele deve fazer? Qual é o endereço, o contato de vocês? O Sereste fica na Avenida Faria Lima, número 680. O telefone de lá é 3272-8025. Nós recomendamos que antes de procurar o Sereste, se a pessoa se sente mal, tem algum problema que ela acha que está relacionado ao trabalho, que ela procure a rede básica, procure o centro de saúde mais próximo de sua residência, passe pelo clínico geral para iniciar um processo de diagnóstico. Se houver necessidade, ele encaminha. Tá certo. Então, Miriam, obrigado. Professor Ayrton, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa Ponto de Encontro. E eu lembro que você pode assistir outros programas da TV PUC no site que aparece na sua tela. A gente se vê na próxima edição do programa.